Bom, sou Anderson Rezende, sou engenheiro mecatrônico e atuo como consultor independente de operações e projetos estratégicos de empresas pequenas, médias, também grandes empresas, né? E eu tive contato com a Aldas através da G4, então participei dos primeiros eventos do G4 e com isso conheci o trabalho do Julian, conheci o trabalho também da Aldas e comecei a acompanhá-los através dos materiais também e comecei a adquirir esses conteúdos e ver que é um conteúdo de valor que eu usava no dia a dia. Diante disso, eu já tinha um projeto, né, que eu fui solicitado para fazer parte de um comitê de uma empresa do setor varejista e era um projeto bem complexo, né, uma empresa familiar, uma empresa que faturava já uma grande receita, mas que ainda tinha uma dificuldade de incorporar canais digitais, incorporar principalmente o processo de growth dentro da parte de vendas. E foi a partir daí que eu comecei a consumir esses materiais e colocar esses materiais em prática. Eu acabei pegando esses materiais gratuitos, né, que a Aldas fornece no seu site, e comecei a colocar em prática isso, comecei a traduzir isso para a equipe, né, formando equipes internas, fazendo também com os parceiros também entrasse também nesse meio de ter os indicadores, ter o trabalho fazendo no dia a dia e criando esses rituais, né? E quando surgiam algumas dúvidas, eu vinha para o Julian e na caixinha de perguntas dele solicitava alguma dúvida e a resposta praticamente era a resposta que eu acabava voltando para a empresa e fazendo. Isso ajudou muito para que eu pudesse ter essa facilidade e essa rapidez e agilidade de trazer de volta para a empresa o que ele precisava para a solução. Eu peguei, na verdade, todos os materiais, né? Mas os materiais que eu mais utilizou foi o de estratégia, o de KPI e o de Growth Hacking, né? Eles foram essenciais para a gente poder construir um plano de ação para a empresa, porque a empresa tinha muitas ideias, tinha até outras consultorias tinham passado por lá, né? Trazendo um pouco de diagnóstico, mas nenhuma delas trazia um plano de ação, né? E principalmente que fosse um plano de ação sem o uso de um software caro, né, ou um software que precisasse ser implementado, mas com uma pessoa que tivesse que ser um líder naquela empresa. E foi aí que eu consegui, com esses três principais materiais, né, que foi o KPI, Growth Hacking e planejamento estratégico, que a gente conseguiu trazer desses materiais e educar as equipes e com que elas ficassem engajadas para esse resultado. E a gente começou a mensurar, colocando metas, impondo rituais de acompanhamento, analisando a evolução também, e isso começou a ficar, né, nesse período de 8 meses praticamente que a gente atuou até o momento, ele foi um período que sempre teve um crescimento. Então a gente conseguiu colocar canais digitais, promover redução de custo, melhoria também em algumas áreas da empresa que estavam em déficit também financeiro, e a gente conseguiu equalizar todos eles e alavancando o crescimento que chegou ao faturamento de mais R$1 bilhão, né, associado ao faturamento também que a gente teve naturalmente das outras áreas também. Olha, foi pontos que a gente teve de dificuldade por ser uma equipe mais que não tinha esse lado de gestão de projetos, né, de processos. É uma empresa um pouco mais, vamos dizer assim, tradicional. Ela sempre tinha um envolvimento com a parte de política de equipe, né? Então pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento de nomenclaturas, né, de processos também mais novos, né, de ágeis. Então foi a parte mais pessoal, de como que eu engajava as equipes, qual o ritual que eu poderia fazer, qual o tipo de reunião que eu poderia fazer, qual pauta de reunião que eu poderia levar, como eu conseguia levar para uma reunião de kickoff, por exemplo, fazendo com que todas as pessoas saíssem de lá sabendo o que tinham que fazer. Então foram essas perguntas que eu tive, né, apesar de ter todo o total conhecimento na gestão de projeto, mas a gente via que tem uma forma diferente, uma forma de abordagem, uma forma de tratar, uma forma também de monitorar, né, individualmente as equipes. Isso foi muito importante, porque quando eu tinha uma dúvida, eu aproveitava essa, vamos dizer assim, consultoria, né, via rede social, e o Julian já logo, no mesmo dia praticamente trazia, e a gente já apoiava aquilo que ele trazia em uma ação, né? Então isso foi bem interessante, bem rápido, isso fazia com que eu sempre tivesse retroalimentando esse mecanismo, vamos dizer assim, de alavancar esses projetos dentro da empresa.
Olha, os canais digitais, né, nessa empresa ela não tinha canais digitais, né? Então foi praticamente uma novidade e existia com eles um medo, porque as equipes estavam muito acostumadas a trabalhar no método tradicional, de venda de varejo tradicional. E quando a gente implementou os canais digitais, foi uma mudança muito abrupta de cenários, né? Onde você entra com um sistema muito mais ágil, fornecedores mais ágeis, os marketplaces também, eles exigem também com que as equipes estejam mais dispostas a ser digitais, né? Então durante toda a pandemia teve essa barreira, por isso que a empresa, mesmo depois da pandemia, não foi uma das primeiras a evoluir para esse canal digital. E essa era a dificuldade, era ter pessoas que de fato colocasse o canal digital para rodar e não tivesse dificuldades nessa atitude, né? Então fosse uma pessoa que estivesse alinhada com o canal digital, né, com métodos ágeis, mas também ao mesmo tempo que traduzisse isso dentro da empresa para uma empresa mais tradicional. Então praticamente foi uma mudança cultural que a gente teve que ter e a gente usou as mesmas ferramentas que o Júnior sempre fala, né, o famoso PDCA, alguns outros ferramentas, e fazendo com que esse processo se transformou muito mais simples e muito mais com fluidez dentro da empresa, onde as pessoas, elas, mesmo utilizando o método ágil, mas não teve essa mudança entre método de processo normal para o método ágil. Então a gente conseguiu absorver isso, ensiná-los a como usar, e eles viram que não era uma dificuldade grande, era somente fazer aquilo que tem que ser feito, mas agora com monitoramento, com um controle maior e, claro, sempre tendo suas lideranças, sabendo onde tem que chegar. Então a gente implementou aí todos os canais digitais, né, aplicativos, e-commerce, marketplace, e a gente conseguiu dividir isso em novas fontes de renda, mapeadas e com metas, né? O que a gente conseguiu fazer é que essas canais digitais se transformarem mais rentáveis do que inclusive lojas físicas, né? Então aí num estudo muito abrangente que a gente fez durante esses 8 meses, a gente conseguiu, como se fosse, construir mais de 20 lojas usando os canais digitais. Então praticamente foi um crescimento exponencial que a gente teve, né? Sem ter contratado grandes ferramentas, sem ter feito grandes contratações, com a mesma equipe a gente conseguiu transformar isso. Olha, eu acredito que se com o material gratuito a gente chegou aí a um faturamento de R$ 1 bilhão, né, num canal, numa área que não existia dentro de uma empresa, é claro que não foi com facilidade, né? Mas é claro que o material ele me deu suporte para que eu pudesse fazer isso. Porém, né, a gente sabe que tem muitas empresas que precisam de uma ajuda, precisam que pegue na mão, que traga, né, essa evolução. E eu acredito que a Audas tem essa visão de fazer isso justamente por ter as pessoas certas, ter os líderes certos, as líderes que são comprovados no mercado, que já passaram por diversos cenários muito semelhantes ao que acontece hoje. Então eu acredito que tem sim muito valor na Audas, né? Eu acredito e confio na Audas por causa disso, de consumir e também de perguntar, de questionar questões que muitas das vezes são questões muito críticas e muito sensíveis, né? Então o Julian também tem essa questão de muitas vezes alguma resposta que pode trazer, talvez um lado sensível ele responde, mais privado para que a pessoa possa entender. Então acho que é praticamente um conteúdo essencial para todo mundo que deseja crescer, né? E aquele que tem uma empresa, e aquele que tem um negócio, que deseja aí chegar nos top players do mercado, seja ele qual for, a Audas acredito que seja a consultoria ideal para que a pessoa possa aprender também dali ou até mesmo ser levada por esses especialistas para poder chegar num ponto maior. Ao pegar o material, né, e por ter um pouco mais de conhecimento, por já passar por outros cenários, né, então a gente entende melhor, mas às vezes, dependendo do nível de maturidade da empresa, mesmo o material sendo simples, as pessoas acabam não entendendo, porque elas querem se sentir muito com o pertencimento do segmento delas ou da área delas. Então o que a gente fez? A gente traduziu esse material para cada equipe, para que elas pudessem entender sobre meta, sobre KPIs, como que ela começa a desenvolver um plano de ação, né? O que a gente iria monitorar, né, da área dela. Então a gente começou de uma maneira muito mais simples, né, focando em 3 metas praticamente, e a gente começou a usar sempre analogia, né, de outras empresas ou até mesmo levando em consideração históricos do que aconteceu dentro da empresa. Então isso fez com que as pessoas tivessem uma facilidade de entendimento. Então foi como um processo de primeiramente educar, para que todo mundo tivesse pelo menos o mesmo nível de conhecimento, e a partir daí a gente começou a operacionalizar todo o material.
a fazer com que o material virasse um status report. O material virou praticamente uma planilha compartilhada, onde as pessoas elas poderiam analisar isso, e depois virou um BI, né, juntamente com a equipe de dados também. Mas eu não promovi isso através de uma ferramenta, que é o que é muito comum hoje, né? Hoje as pessoas elas associam uma consultoria com uma nova ferramenta que eu tenho que contratar, e aí tem essa parte, eu preciso treinar uma nova ferramenta. Não, ela pode fazer justamente o que ela faz hoje, mas ela pode implementar metodologias onde ela pode extrair o melhor de cada um, ela pode ter o melhor meta, ela pode chegar nos melhores resultados, utilizando, como eu fiz, até conteúdo gratuito, né? Então, assim, acho que depende muito mais de querer primeiramente executar, e depois executar e não parar, né? Eu acho que assim, eu também não parei, por isso que eu dei essa continuidade fazendo. No começo houve claramente para algumas pessoas que não, isso não vai dar certo, né? Mas você tem que colocar em prática, e aí o Julian me respondia, falava, olha, faz isso, faz aquilo, muda dessa forma. E a gente praticamente começou a mudar constantemente e chegando nos resultados que a gente chegou até hoje. Olha, acho que isso foi até no começo, né, quando eu comecei a entender, quando eu recebi esse desafio, tive esse desafio, foi o que eu iria monitorar, né? Eu acho que quando a gente procura na internet ou no famoso, na inteligência artificial, o que eu devo monitorar numa empresa de tal segmento, aparece lá 10 coisas, né? E a gente acaba se perdendo nessas 10 coisas. E uma das coisas que o Julian sempre comenta é, primeiramente, fecha com 3. Defina 3 metas, e depois dessas 3 metas passa para 5. Não pegue tudo de uma vez e começa já a ir fazendo, senão você vai se perder nessas metas. Então, trabalhe essas 3 primeiro, quando tudo estiver estruturado, aumenta mais 2, mas nunca saia dessa quantidade de 5. E eu acho que esse foi um ponto que, nos conteúdos que a gente vê no mercado, né, até internacional, a gente vê um conteúdo meio macro, onde não se vá, de fato, no plano de ação que tem que ser realizado. Então a pessoa sabe fazer várias metodologias, mas às vezes na hora de você dar o primeiro passo, que muitas vezes não é um passo grande, é um passo meio que com medo, a pessoa tem receio de dar esse passo. E é com esse material que eu ajudei a dar o primeiro passo, talvez meio tímido, mas esse passo foi um passo consistente, né? Então acho que essa foi a diferença que o Juliano passa pra gente, e foi praticamente uma das primeiras ensinamentos que eu tive, é que não olhe o macro, né? Começa fazendo pouco e depois de medir esse pouco está bem estruturado, começa aumentando as suas metas de 3 para 5, mas também não comece a querer muita coisa, né? Porque aquelas metas bem trabalhadas, elas com certeza vão dar um resultado grande lá na frente, e foi o que aconteceu. Então a gente não, inicialmente até as equipes falaram, não, eu quero ter 4 metas disso, aquilo, outro. Eu falei, não, vamos manter em 3, e depois desses 3, quando a gente tiver com uma meta bem estabelecida, a gente aumenta mais 2, mas nunca passar de 5, para a gente poder não se perder, né? E isso foi praticamente um ensinamento bem, que eu, até mesmo na universidade, eu nunca tive uma forma de diminuir as metas, né? Mas não era a questão de diminuir, a questão é de focar nas metas que são essenciais e não se perder depois em tantas as metas que a gente tem nas áreas envolvidas, né? Então foi bem interessante isso. Na verdade eu usei o método de provocação, né? Então assim, eles estavam no momento que eles queriam sair, né, do momento estagnado de metas que eles tinham, tinha até um déficit que eles tiveram no momento, né? E eles queriam algo que pudesse sair do papel, né? E algo que pudesse ter um crescimento. E aí nesse ponto, acho que assim, todo mundo vem vender mais uma ideia, mais um projeto, mais uma ferramenta. É muito hoje normal, né? As empresas virem, ou um consultor, ou um comitê, vir trazer mais uma ferramenta para implementar nas outras ferramentas. E eu usei a parte da provocação, né? Que era justamente provocar o que eles queriam e como que eles queriam fazer isso, né? O que eles querem? Nós queremos vender mais, queremos crescer mais, queremos ser mais rentáveis, né? Queremos reduzir custo, queremos ser mais previsíveis. Então todo mundo queria muitas coisas que todo mundo quer, mas ao mesmo tempo, olha, não tenho verba, não tenho recurso, quero economizar, quero isso. Então, diante desse momento, a gente usou a provocação, né? Então, vocês querem fazer, então vocês estão dispostos a fazer isso, estão dispostos a entrar em canais digitais,
estão dispostos a talvez fazer algo diferente do que é feito hoje, né? Talvez implementar algumas metodologias, a área de tecnologia de vocês, aprender alguma coisa que não estão acostumados, né? Mesmo que seja importante para poder isso crescer. E aí eles foram entendendo isso e essa provocação acabou se transformando nele em um desafio. Então a gente transformou uma provocação em um desafio dentro da companhia, né? Que quando a pessoa tem um desafio, ela quer passar esse desafio e ela precisa de ajuda. E foi aí que a gente incorporou nas áreas essa ajuda, trazendo uma metodologia simples, objetiva, que estava alinhada também aos C-levels da empresa. Então a gente conseguiu com isso transformar uma ideia de faturamento em pequenas ações diárias, onde todo mundo sabia o que estava fazendo e sabia onde cada área ia chegar. Então acho que foi bem interessante esse lado de provocação, que é um lado um pouco diferente do que acontece hoje quando se tem uma grande empresa com um problema, sempre é como se tivesse uma solução pronta, mas na verdade a gente fez a provocação para fazer eles engajarem com a nossa metodologia. Eu acho que assim, o que eu cheguei nesse resultado, acho que foi um resultado muito bom, né? E eu acredito que agora, aprendendo com isso, a gente consegue chegar em novos resultados. Eu não vejo que o segmento importa, que o tamanho da empresa importa. Eu vejo que o que importa é o desafio que a pessoa tem de fazer aquilo acontecer e a atitude que ela tiver, né? Eu acho que hoje a própria internet nos deu condições de estar próximo a grandes profissionais, né, como a equipe da Aldas, e isso ajudou muito para que a gente pudesse, talvez, anteriormente, sem a internet, a gente seria uma pessoa que talvez tentaria, batia na porta e não dava certo. E com o Julian a gente conseguiu ter acesso, né, primeiramente a uma comunicação certa, correta, e isso nos ajudou a chegar a um resultado que, para muitas pessoas, é um resultado, talvez, de muitos anos de trabalho, e a gente conseguiu aí praticamente em 8 meses. Então, acredito que o que eu deixo, né, é que as pessoas não devem deixar para amanhã, né, e ao mesmo tempo elas devem seguir, né, ir atrás de pessoas que são comprovadamente bons naquilo que fazem, né, não apenas que falam, mas que mostram que as suas respostas sejam respostas objetivas e que com certeza ajudam a chegar a gente num outro patamar. Então assim, se eu fiz até hoje, cheguei ao faturamento de 1 bilhão, né, assessorando uma empresa, com os materiais gratuitos, com toda a ajuda virtual do Julian, nas caixinhas de perguntas, e conseguimos chegar até isso, com a consultoria da Aldas, com certeza qualquer empresa pode conseguir chegar muito mais.